O que fazer durante uma crise de pânico? Hoje eu vou te dar algumas ideias, algumas dicas do que você pode fazer quando você estiver passando pela crise de pânico para sair, quem sabe, um pouco menos traumatizado, traumatizada dessa experiência que é tão terrível. Vamos nessa? Meu nome é Jess, eu sou fundadora do canal e do Instagram Jess em Pânico. Eu mesma passei pela síndrome do pânico, com agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada. Fui da situação de mal conseguir sair de casa para recuperar e voltar a viver minha vida normalmente, surfar, andar de skate, ir em show, em multidões, né? Conseguir trabalhar normalmente, frequentar restaurantes. Então, aquelas coisas que parecem super básicas, mas para quem sabe e passa por síndrome de pânico, sabe que é um esforço tremendo fazer essas coisas quando a gente está passando por esses ataques, por essas questões. Inclusive, quando você tem a síndrome, tem isso com uma frequência absurda. Mas vamos direto ao ponto do vídeo, vamos falar então quais são as diferentes coisas que você pode fazer. Eu vou dar algumas ideias aqui, todas elas funcionam, escolhe a que funciona melhor para você, ou até faz todas juntas, né, misturadas, para te ajudar a lidar com aquele momento. Primeira coisa, não necessariamente todas essas dicas que eu vou dar vão te tirar da crise do pânico. Algumas realmente podem te ajudar a sair daquela crise e outras vão só te ajudar a perdurar até que a crise passe, né? Então, entendendo que uma crise de pânico, ela começa por um estímulo fisiológico, né? Então tem ali uma descarga de adrenalina, de algumas substâncias, uma sensação de que você está correndo perigo, uma sensação inexplicável de que você vai morrer, de alguma coisa terrível vai acontecer. Essa sensação faz com que você comece a pensar o quê? Merda! Você começa a pensar um monte de coisas horríveis, ter pensamentos de que você vai morrer, talvez ter um AVC e parar no hospital, né? Aquelas sensações horrorosas, pode ser que você pense que você está sendo possuído, todo mundo pode ter pensamentos muito difíceis de lidar, que você teria vergonha de falar em público o que você está pensando, e são pensamentos que mexem com você de uma certa forma, que aquele ataque, que já é desconfortável e horrível só pela sensação física dele, fica totalmente traumatizante pelos pensamentos que você tem. Então, a maioria das dicas que eu vou dar aqui é para você controlar esses pensamentos. As sensações físicas, a gente não tem tanto controle. Conforme a gente for se acalmando e acalmando o nosso corpo e nosso cérebro perceber que a gente não está em perigo, elas vão começar a ir embora sozinha. Então, o que a gente consegue controlar? É justamente essa outra parte, a dos pensamentos, para que a gente de fato comece a deixar o nosso corpo perceber que está tudo bem, ao invés de fazer o nosso corpo entrar numa espiral de pensamentos horrorosos que fazem as sensações do corpo só piorarem e a gente só ter mais certeza ainda, apesar da gente estar errado, de que a gente está correndo perigo. Então vamos lá. Primeira coisa, encontrar distrações fortes o suficientes que você consiga se concentrar e tirar a atenção da onde? Do seu próprio corpo e colocar a atenção aonde? Fora. Porque essas sensações, né, esses pensamentos, eles vêm de você estar com muita atenção nas sensações que você está sentindo. Repara que não necessariamente, na maioria das vezes, não há nenhum tipo de dor, são só desconfortos e sensações esquisitas, às vezes uma pontada na cabeça, um braço dormente, coisa assim, e você bota totalmente a atenção naquilo e acha que tá tendo um infarto, esse tipo de coisa. Aí você tem que fazer o teste, se entregar para uma outra coisa, colocar a sua atenção total nessa outra coisa. E aí agora vem o momento que eu falo, nossa, vou dar ideias para vocês. Então, primeira coisa, o que você gosta muito de fazer? É alguma coisa que te prende? Porque você precisa estar completamente preso àquilo e, se possível, tanto assim com os seus braços, em movimentações corporais, quanto com a sua mente. Então, por exemplo, tem gente que não se prende com isso. Tem gente que começa a fazer isso, acha um saco e aí a ansiedade volta toda. Mas tem gente que consegue se prender com sudoku. Sudoku é tipo uma charada, né? Você tem que ali desvendar, descobrir o lugar que você vai colocar os números. Você tá usando muito o seu cérebro e você também tá usando o seu corpo de alguma forma porque você tá escrevendo. Então é uma ótima forma para algumas pessoas. E pode ser que tenham pessoas que se prendam o suficiente com isso. Então funciona muito bem. O que na maioria das vezes não funciona, e você provavelmente sabe que não funciona, porque eu aposto que você já tentou, coloca aqui nos comentários se você já tentou se distrair com um filme ou uma série. É muito difícil. Tem que ser alguma série ou um filme que te prenda muito, mas muito. Não é fácil achar. Por quê?
Porque a série, ela não exige nenhuma movimentação física, você não usa o seu corpo pra nada, você só tá ali assistindo, é muito pacífico. Então você só vai se prender se for uma série, assim, tem que ser muito, é muito difícil achar, você tem que estar muito engajado, não é o melhor caminho, não é o caminho mais certo. Vou te falar que funciona muito pra mim, funcionou por muito tempo e era o que eu andava na mochila pra todo lado e sempre que eu começava a sentir que tava vindo, que tava começando aquele ataque de pânico, era a minha salvação. Tá aqui, vários, cubo mágico. Isso aqui é ótimo, porque eu tô usando a minha mão pra caramba, né, aqui, eu tô olhando, observando, eu preciso encontrar onde eu quero encaixar as coisas. É um desafio, esse aqui é muito desafiador, eu só consegui completar ele uma vez na vida e depois eu desmontei nunca mais. Com certeza tem tutoriais no YouTube ensinando isso. Esse aqui é muito mais fácil, mas eu nunca parei para super aprender esse aqui. Eu fui tentando desvendar sozinha e, enfim, não deu muito certo. Mas é isso, é uma coisa que te prenda. Charadas funcionam muito bem quando você tem um desafio, né? Tem pessoas que gostam de ser desafiadas. Outra coisa que funciona muito bem é fazer uma coisa mais terapêutica. Aqui, ó, pulseirinha de macramê, eu fiz várias. Peguei algumas aqui pra vocês, a fitinha que você usa, outra aqui que eu fiz. Gente, eu fiz muita pulseirinha dessa já na vida. Nossa, eu fazia o quê? Toda hora, o que eu fazia? Eu pegava um caderno, então, qualquer caderno, você pega um caderno, você pega os fios, você bota eles aqui, você bota uma fita e você começa a trançar. Então você pode botar esse caderno, apoiar ele no seu joelho, apoiar ele em algum lugar e começar a fazer, apoiar na mesa também, se não estiver em casa, não tiver... Mas assim, eu conseguia fazer no ônibus, porque eu apoiava no caderno, prendia, fazia e, gente, isso faz diferença. Você tá ali concentrado, você tá usando o seu cérebro, você tá usando a sua mão, mas você tem que concentrar, mergulhar naquela tarefa, entendem? Você pode, se você estiver em casa, né, num ambiente mais controlado, você pode se focar em tocar um instrumento, tocar uma música que você goste muito, cantar, dançar. Dançar é muito bom, porque dançar você usa o corpo inteiro e você usa o cérebro também. Então, é se distrair, né? E eu falei aqui de várias atividades que você pode usar para se distrair, eu dei algumas ideias e você pode ter outras ideias. E são coisas que você pode fazer durante o ataque para diminuir ele. E, gente, não é mágico, não é que você vai começar a fazer essas coisas e os pensamentos vão embora, mas toda vez que eles vierem, você repete para si mesmo: eu tô bem, deixa eu concentrar aqui no que eu tô fazendo. Você vai continuar se concentrando e uma hora esse ataque vai passar. Entendem? Ele sempre passa. Mesmo se você passa o tempo todo do ataque sofrendo, uma hora ele acaba. Não é como se ele só acabou porque você finalmente se acalmou. Tem uma hora que esgota mesmo, tem uma hora que ele percebe: chega, tá tudo bem. Voltei, surtei, mas voltei, entendeu? Então uma hora ele vai acabar, é fato. Então você não precisa ficar fazendo o cubo mágico, a pulseirinha, com a mentalidade de que você tá na expectativa de que vai ser esse objeto aqui que vai te tirar do pânico, mas sim entender que você tá só usando aquilo para se distrair enquanto os sintomas não passam, tendo a certeza de que uma hora eles vão passar. Então eu dei algumas ideias do que você pode fazer sozinho. Agora eu vou dar algumas ideias do que você pode fazer se você tiver alguma companhia ou puder contar com alguém. Você pode jogar um jogo, então vou dar um exemplo, né? Não sei se vocês já jogaram o jogo do dedinho, que você vai... eu não vou ensinar o jogo do dedinho agora, tá, gente? Depois vocês pesquisam na internet, mas é o jogo que você tem os dois dedinhos, aí você bate, aí faz dois, aí outra pessoa bate em você, dê três, vai somando, aí abre a mão e aí acaba o jogo e alguém ganha. Esse é um jogo que você não precisa de recurso nenhum. Então você pode estar no metrô, no trabalho, em qualquer lugar, se tiver alguém com você, vocês conseguem parar tudo e jogar esse jogo. Se você estiver em casa, qualquer jogo de tabuleiro diferente que você tiver que te engaje, você pode pegar e jogar. O que eu não recomendo? Você pegar algum jogo de celular que seja ultra estimulante. Como assim ultra estimulante? Sei lá, Angry Birds, esses jogos assim, que não tem uma estratégia muito absurda, você não tem que pensar muito, você tem que só apertar a coisinha, que aí o seu cérebro, você consegue fazer ele enquanto pensa em outras coisas, é péssimo. Tem que ser um jogo que você tenha que refletir e pensar sobre o jogo, né, para o seu cérebro engajar também. Por exemplo, o jogo de tiro eu acho péssimo, porque não só é uma coisa violenta e você se distrai, mas já é uma coisa que você fica ali atirando meio voluntariamente, olhando pro lado e atirando, super alerta. Você tá o quê? Você só tá convencendo o seu cérebro mais ainda de que você tá numa situação de perigo e estimulando de uma forma negativa, no sentido de que
você não precisa pensar tanto ali no jogo naquele momento, tá? Isso aqui eu tô generalizando. Pode ser que tenham jogos de tiros muito mais estratégicos. Mas muitos são, tipo, sair matando adoidados, monstrinhos e tal. Isso é péssimo, porque você consegue pensar em um monte de coisa enquanto você tá ali atirando e você tá ao mesmo tempo estimulando seu cérebro a uma situação de perigo. Agora, se você tiver jogos de carta no celular, aí é mais legal, porque é um jogo que você se concentra. Você pode jogar Sudoku no celular, né, ao invés de jogar no caderninho. Mas quanto mais você usar o seu corpo e usar a sua mente, melhor. Por isso que eu falei que o exemplo da dança era um exemplo muito bom, né? E tem gente que fala muito daquela questão de aterrar, então de ficar descalço, botar o pé no chão, sentir, né, a firmeza no chão, isso ajuda muito também. Mas estando com alguém, eu acho muito legal você jogar um jogo com essa pessoa, por isso que eu falei. Joga o jogo do dedinho, joga um jogo de tabuleiro que você tem em casa, escolhe um assunto muito bom, que você goste muito, que te engaje muito. Pode ser fofoca, pode ser política, pode ser uma série, um filme que você ama. Conversa sobre essa série ou sobre esse filme com alguém, um tema que você tenha paixão mesmo, pra você entrar nesse novo espaço desse tema. E aí, se essa pessoa não estiver pessoalmente com você, mas você puder contar com ela, liga pra ela e começa a falar desse tema, né? Então, essas são 3 coisas muito legais que você pode fazer, né? Jogar joguinhos assim que você não precisa de nenhum recurso, jogar joguinhos de tabuleiro e tal, já precisa de algum recurso, e conversar, ter uma conversa genuína com a pessoa. Isso são 3 coisas muito legais que você pode fazer. Eu esqueci de falar uma coisa muito legal que você pode fazer quando você estiver sozinho, mas que você precisa botar a sua atenção mental nisso também, né? Que é limpar a casa. Tem muita gente que fala, nossa, limpar a casa me acalma, não sei o quê. Vai te acalmar se você realmente botar o seu cérebro na atividade. Então, não sai só varrendo sem olhar. Varre com intenção, né? Olha bem a sujeira, observa que você está levando ela para algum lugar. Assim, quando você estiver limpando o vidro, observa o que você está tirando. Então, é fazer aquilo consciente, com vontade. E são coisas que vão te distrair nesse momento do pânico. Tem uma técnica que muita gente usa, que é a técnica do gelo, que você coloca um gelo na mão e você presta atenção na sensação do gelo gelando, dele derretendo, da água escorrendo, e você tá ali observando, né, aquele gelo, e você bota toda a sua atenção naquele gelo. E isso funciona muito bem porque o gelo tá na sua mão, você tá sentindo ele, não tem como ignorar, entendem? Mas qualquer coisa que você consiga colocar a sua atenção o suficiente e você não ignore essa coisa, foque nela e esqueça do pânico, o pânico vai deixar de ser todos aqueles pensamentos horrorosos e assustadores e vai ser só umas sensações meio desagradáveis que você está ignorando, como a gente muitas vezes ignora uma dorzinha de barriga, um pouco de gases, como muitas vezes a gente ignora, tá, sei lá, quebrei o pé, né, tô tomando remédio e tal pra dor, mas sempre fica ali latejando um pouquinho, uma hora eu aprendo a ignorar, né? Então tem muitas coisas piores do que o que a gente sente no pânico que a gente consegue ignorar, porque a gente já absorveu muito bem no nosso cérebro que não são perigosas. E é isso que a gente tem que treinar, fazer com o pânico, até que vai ter um momento que o ataque de pânico não vai te levar ao pânico. Vão ser só ali umas sensações desagradáveis que você aprendeu a lidar e que não viraram nenhum gatilho para você achar que você está em perigo. Então, espero que essas dicas tenham ajudado, tá? São dicas e ideias de coisas que você pode aplicar durante a crise de pânico. Eu teria várias outras, eu posso fazer outros vídeos com novas ideias. Se você tiver outras ideias que você acha que deveriam aparecer no vídeo, coloca aqui nos comentários para eu gravar um próximo vídeo. E se você chegou até esse momento, achou que esse vídeo te ajudou, que tiveram coisas aqui que você ainda não testou, que você pode testar e podem fazer diferença, ou mesmo coisas de alguns insights que eu falei no meio disso que você acha que podem ajudar alguém, deixa o seu like no vídeo, compartilha com quem você achar que esse vídeo pode fazer uma diferença, se inscreve no canal se você quiser ver mais conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos que tem. Esse canal, ele precisa da sua ajuda, da sua contribuição para chegar em mais gente. Tem muito brasileiro que tem síndrome do pânico, muito mais do que a gente imagina. Ninguém fala sobre isso, é uma doença super silenciosa, né? Um tabu nesse sentido, mas que quanto mais a gente falar abertamente, que é o papel que eu tô fazendo aqui no YouTube e no Instagram, e quanto mais a gente se ajudar nessa comunidade, melhor vai ser para todo mundo e melhor todo mundo vai conseguir lidar com tudo isso que a gente está passando. Então, conto com a sua contribuição e a gente se vê no próximo vídeo.